Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com o aprovado. Hoje eu converso com o Danilo José, aprovado no concurso TRF5 para o cargo de técnico em desenvolvimento na área de TI. Danilo, seja muito bem-vindo aqui à sede do Estratégia Concursos, parabéns, viu? Obrigado, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, faz muito tempo que eu estudo, então isso é meio que uma recompensa muito grande para mim, sabe? Muito especial. Que bom, a gente fica muito feliz então em saber disso. Vamos querer saber um pouquinho mais da sua história, mas já se apresenta aí, fala mais de você, de onde você é, sua idade, formação também. Bom, meu nome é Danilo José, eu sou da Paraíba, nasci em Patos, no interior, assim que eu nasci eu já vim para João Pessoa, para a capital, e sou formado em Engenharia da Computação pela UFPB, e acho que é isso. Sou filho, tenho uma irmã e filho de pais muito atenciosos e carinhosos comigo. Gracinha. Bom, você disse que estuda há muito tempo, né? Quando começou essa sua jornada? Então, minha jornada ela começou ali perto de 2020, que foi exatamente quando eu terminei a universidade, né? Eu nunca tinha me visto trabalhar em empresa privada, sempre, por mais que tivesse aparecido algumas oportunidades, eu nunca tinha pensado em trabalhar, muito pela falta de estabilidade, pelo trabalho após o horário de trabalho. Então isso sempre, para mim, eu sempre tive um azinho ali para estudar para concurso, e também minha irmã na época, ela tinha passado para um concurso e eu já tinha mais ou menos uma noção de como era o trabalho, a estabilidade em si, e aí meio que me motivou e ela também me motivou a estudar para isso. E foi na faixa ali de 2020 que eu saí da universidade e comecei a me dedicar realmente ali para o concurso. Você tinha algum foco, um concurso específico? Sim, no começo, assim, mesmo sendo da área de TI, não tinha muitas oportunidades na época para a área de TI e estava tendo uma alta muito grande para concursos de área policial. Eu acabei me identificando muito com a área da PRF na época e aí comecei a estudar mesmo sem ter uma estratégia, um jeito certo de estudar. A partir disso é que eu fui tentando outros concursos, a partir do PRF, alguns da área policial. Quando deu uma baixada ali no concurso de áreas policiais, eu entrei e acabei voltando e entrando na área de TI. Legal. E em que momento que você conheceu a Estratégia Concursos e começou a utilizar o nosso material? Então, eu fazia assinatura de outro cursinho na época, mas foi na época que eu acabei tendo muitas reprovações nessas áreas de polícia, né? Por questões de, tipo, uma questão, eu deixei de ser classificado para ser a redação corrigida e tal. E aí, quando amenizou mais esse tempo de concursos policiais, eu resolvi migrar para a área de TI. E fazendo uma pesquisa em todos os tipos de cursinhos que eu poderia estar investindo, o Estratégia era, sem sombra de dúvidas, o que mais tinha um material para a minha área, sabe? E fora isso, a questão de todos o que ele fornece, as ferramentas que ele fornece, como Trilha, o Bizu, o Passo, todas essas ferramentas me ajudaram muito também. Então, a partir dessa época que eu comecei a migrar para a área de TI, que eu precisava ter um material bom para estudar, foi que eu conheci a Estratégia e que eu comecei a assinar. Então você notou uma diferença nos seus estudos a Sim, partir dali? sim, muito. Eu acho que a partir dali foi que eu comecei a realmente aprender a estudar. Antes eu sabia, acho que também com o tempo, as tentativas e erros, a gente vai aprendendo muito também com isso, mas eu consegui ter meio que um modelo para conseguir estudar de uma maneira mais eficiente, sabe? E aí, aos poucos, vinha surgindo trabalhos e eu tinha muito menos tempo para estudar, então eu tinha que conseguir investir esse pouco tempo que eu tinha num material bom e sabendo o que estudar. Então, além da quantidade de material disponível para a sua área de TI, você também notou a diferença na qualidade do material? Sim, com certeza. É como eu falei, desde o começo, quando eu fui olhar, alguns amigos meus tinham materiais de estratégia, eu já conseguia saber, até na época de polícia, a diferença, por exemplo, dos PDFs, né? Que faz nossa, para quem precisa estudar muito com a velocidade mais rápida, é muito diferente o PDF. Então, para mim, o PDF, antes mesmo de entrar na área de TI, já me chamou muita atenção, né? E o fato de você ter uma trilha ali que você consegue seguir passo a passo, já tudo feitinho, que você não precisa perder tempo planejando nada,
aquilo para mim era ideal, porque eu tinha cada vez menos tempo para estudar e eu precisava estudar mais. E falando em tempo, então, quantas horas mais ou menos que você conseguia estudar por dia? Então, isso é um assunto complicado para eu falar, porque eu acho que vai muito da motivação, né? E, lógico, envolve também trabalho e outras atividades que você tem no dia a dia, mas eu tentava não estudar menos do que 3 horas, se eu for tentar te dar um número, né? Mas isso variava muito, às vezes, sei lá, no outro dia eu não conseguia estudar tanto, estudava 1 hora, 1 hora e meia, ou até nem estudava nada, mas aí eu tinha que no outro dia compensar e fazer meio que aquela média numa semana, digamos assim. E quando eu comecei também a aplicar uma trilha personalizada, digamos assim, eu tinha na semana o que eu precisava bater de assunto. Então, para mim, aquilo, mesmo que eu não consiga hoje, sei lá, eu tenho um evento hoje à noite, amanhã eu vou ter que estudar o que eu perdi hoje. Acumulava. Acumulava. E como que você organizava suas revisões? Minhas revisões no começo eram muito ruins. Eu não sabia como revisar, eu revisava, na verdade, no começo eu comecei estudando, anotando muito, né? Mas eu comecei a ver que anotando na mão, para mim, era muita perca de tempo. Eu até admiro quem consegue fazer, mas para mim, eu achava que eu perdia muito tempo escrevendo. E eu comecei a colocar tudo digitado no computador. Eu subia para a nuvem, aonde eu quisesse acessar, eu acessava. Se eu tivesse, por exemplo, no médico, se eu quisesse olhar um material no celular, eu abria no celular e olhava aquilo onde eu estava. Então, não ficava preso ao computador, à minha casa e tal. Elas, por serem escritas, querendo ou não, no computador também, ainda eram digitadas, né? As minhas revisões antes eram feitas relendo o material, né? Só com anotações importantes e tal. Só que depois eu conheci os flashcards, que para mim fizeram, nossa, total diferença. Um aplicativo que tem de flashcards, que ele dá automaticamente as cartas para você revisar naquele período, né? Então eu não precisava me preocupar em planejar isso também. Eu só fornecia para eles as minhas cartas e eles faziam o espaçamento todo certo para mim. Todo dia eu olhava lá e fazia as cartas que ele tinha separado para mim. Então isso para mim foi a melhor, assim, deu um pulo de estudo, sabe? De desempenho no estudo. Essas revisões, e eu acho que também é uma coisa muito importante essa revisão. E é uma coisa que tem que ser feita diariamente. E questões? Você utilizou o sistema de questões? Sim, eu utilizava o sistema de questões do Estratégia, especificamente quando tinha materiais dos passos, das trilhas também. As trilhas forneciam uma coisa que facilitava muito. A trilha fornecia um link e aí você tinha um material que era para estudar, né? Mas você também tinha um link para te levar às questões já separadas para o assunto. Então, a trilha, cara, é sem comparação, né? Tanto é que eu me baseei na trilha para tentar fazer uma trilha mais personalizada, né? Para a minha realidade, digamos assim. E aí, esses links e questões já me linkava direto para as questões e eu fazia também muitas questões. Sempre achei muito importante também fazer questão, porque é uma forma de você revisar e não é uma revisão que você faz, que as pessoas falam de uma revisão passiva. Ela é uma revisão ativa, você está sempre aprendendo enquanto está estudando. E Danilo, você tem algum concurso dos sonhos que pretende ficar estudando até conquistar sua vaga? Se não quiser falar o nome do concurso, só me fala se tem ou não. Assim, é porque eu estou passando por meio que um impasse no momento e eu estou muito na dúvida se eu continuo estudando para a área de TI ou se eu migro de volta para a área de polícia, para a área da PRF. A PRF, na época que eu comecei a estudar, ela meio que me segurou ali no coração e é meio que como eu passo na rua, eu vejo uma viatura, eu fico, sabe, com aquela alegria, aquela ânsia de estar ali. Mas eu entendo que também tem oportunidades que você pode aproveitar e que, assim, não sei, é o futuro que me aguarda, né? Com essa do técnico agora, quando eu for nomeado, já vai ter uma boa estabilidade, questão financeira. Por enquanto que eu estou resolvendo, eu estou tentando outros concursos na área para aproveitar a bagagem que eu já tenho. Bom, então fica aqui o apelo para a PRF criar vagas para TI no próximo concurso, né? Daí você junta, então. A PRF, na verdade, ela tem um cargo geral, né? E aí, quando você é lotado lá, aí você pode ir para a área para TI e outras áreas.
Mas pelo visto você está querendo mais área operacional. É... Já percebi, mas aí quem sabe, você tem a oportunidade Sim, das duas coisas, sim. lá dentro da instituição. Bom, eu quero saber agora, você disse que estuda para áreas diferentes, você tinha a assinatura básica do Estratégia, migrou para a Vitalícia, como você estava me contando aqui anteriormente. Isso. Eu tinha como eu falei, né, minha irmã ela sempre me apoiou nessa questão dos estudos e tal, e aí ela me ajudava no começo que eu estava estudando, né, ela me ajudava a pagar, né, o Estratégia. Então a gente tinha uma assinatura básica, e aí depois, quando a gente viu que tem uma assinatura aqui que está vitalícia na promoção, praticamente o mesmo preço da básica. E eu, particularmente, não tenho um ponto final para chegar, né? Eu pretendo continuar estudando e, sei lá, eventualmente, se ela também quiser estudar, ela poderia também estudar. Então, quando a gente assinou a estratégia, ficou bem mais fácil com relação ao pagamento. Depois que terminou o pagamento do vitalício, eu não preciso mais me preocupar com isso, né? Então, para mim foi muito bom. Que bom, então a gente fica muito feliz. Tem mais concursos pela frente, tem mais entrevista para dar aqui, quem sabe mais primeiros lugares aí, Amei, né? amei. Mas eu quero falar um pouquinho mais da sua trajetória, dessa do TRF5. Na etapa final ali, na véspera do concurso, o que você mudou na sua rotina? O que você fez? Descansou, estudou? Esse eu acho um ponto importante. Assim, varia de pessoa para pessoa, eu acredito. A minha abordagem para última semana para o concurso era fazer revisões, né? Não adiantava mais pegar assunto novo, eu acreditava que não adiantava mais, porque o que eu já tinha que estudar, eu já tinha estudado. Uhum. Então, era mais revisões, era responder muita questão, era aproveitar os bizus de estratégia para ver quais eram os temas ali que mais caíam, porque lá eles tinham as porcentagens, né? Então, os assuntos que mais caíam, eu pegava ali e via meu desempenho, eu tinha tudo anotado numa planilha, quantas questões eu tinha resolvido por assunto, como é que estava ali a porcentagem de acertos, então eu tinha a noção ali do que eu poderia encaixar para poder resolver as questões, né? E aí, especificamente na véspera da prova, eu gostava muito de assistir a reta final da estratégia. No caso, geralmente o sábado, geralmente para mim era para descansar, né? Então eu ligava lá a reta final, o vídeo que eles fornecem no YouTube, né? E ficava lá, sentado, assistindo, sempre de forma passiva, só para revisar algumas coisas, pegar alguns macetes que os professores passavam, mas sempre, sabe, muito tranquilo. Terminava a revisão de véspera, isso. Terminava a revisão de véspera, eu ia deitar, ia assistir alguma coisa para ficar bem para o outro dia, né? Que eu acho que teria que chegar bem mentalmente para a prova. Sim, e você foi confiante? Fui mais confiante, com certeza. E saiu com a sensação que tinha ido bem, que sim, tinha feito sim. uma boa prova? Nessa prova especificamente eu não esperava ter saído em primeiro, mas eu tinha gostado muito da prova. E aí eu acho que é um conjunto de coisas, assim. Tanto o teu esforço estudando, quanto um pouquinho de sorte. De cair justamente De que cair, você tem mais isso. facilidade. E, por exemplo, tinham questões lá que eu não sabia. E eu acabei precisando chutar. E acertei as que eu chutei, entendeu? Tem um pouco de estudo por trás disso, né? Mas eu acho que também tem um pouquinho de sorte ali para te colocar ali em primeiro, sabe? E quando você viu, então, o seu nome na lista de aprovados em primeiro lugar, quando você recebeu o convite para estar aqui no baile dos primeiros, como que foi a emoção aí do momento? Eu ainda assim não estou acreditando. Eu sou da Paraíba, então meus pais são do interior da Paraíba, eles sempre foram muito caseiros, né? E essa foi minha primeira viagem. Então, de avião foi minha primeira viagem, então estava muito nervoso, mas assim, eu não esperava, né? Principalmente por ser um concurso de cadastro reserva, eu não esperava que ia ser chamado, até fui entrevistado, mas remotamente, né? E até comentei com a minha irmã, não, acho que eles não vão chamar não, porque devem ter outras prioridades para chamar, né, na minha frente, e é um concurso, sei lá, cadastro reserva, então talvez não fosse tão importante. E aí, para mim, eu comentei para ela, eu acho que não vai chamar. Mas imagina se chamassem. Aí foi quando caiu a ficha, uns 2 meses atrás, que eu recebi o convite. E aí eu tive que resolver, assim, nas pressas, eu muito ansioso, resolver nas pressas se eu ia conseguir vir, se eu não ia conseguir. Aí já veio muita coisa na cabeça e acabei aceitando.
né? E fiquei muito feliz também pela atração, né, do baile. Então, tá sendo, assim, realmente um sonho. Bom, vamos ter Tiaguinho tocando para os aprovados neste ano, tá aqui na nossa sede, conhecendo a estrutura toda, imaginava essa estrutura toda? Não imaginava. A organização, o espaço, muito acolhedor também. As pessoas que me receberam também foram muito acolhedoras. Para a gente encerrar, vou pedir para você deixar uma mensagem de motivação, então, para quem está assistindo, pode ser? Pode ser. Na entrevista que eu fiz online, eu acabei falando disso e eu vou acabar repetindo, porque eu acho que são coisas importantes que a gente tem que ter nessa caminhada de estudos, né? Seja ela curtazinha, ali, bem organizada, ou seja ela muito longa de anos. Então, eu separei 3 palavras que são a organização, né, em primeiro lugar, você conseguir separar ali os teus estudos de acordo com a tua necessidade. No meu caso, eu consegui fazer uma adaptação da trilha que o Estratégia fazia para mim, então eu sabia como funcionava ali aquela trilha e adaptei à minha realidade. Isso para mim foi muito bom porque eu sabia que eu tinha tantas horas de estudo por semana, por eu trabalhar e tal, então, e sabia o que exatamente eu ia estudar naquele dia. Eu não perdia tempo ainda quando eu fosse pegar material para estudar, o que é que eu vou ver aqui agora? Não, já tinha tudo planejado direitinho. E aí eu tentava fazer um planejamento micro, né, que seria ali planejamento semanal, diário semanal, e um macro, que seria um planejamento já mensal ou até a data do concurso. Então, a organização, para mim, eu acho que é um fator muito importante, né? Segundo fator que eu acho que é muito importante também é a saúde, né? Tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, às vezes a gente deixa de lado a saúde física, por exemplo, e está no meio de estudo ali, muito tempo sentado na cadeira, começa a incomodar a coluna, pescoço, e ele, assim, sabe fazer exercício físico, me fez muito bem também, seja academia ou até em casa mesmo, se procurar na internet você vê exercícios só para, sabe, alongamento. Fizeram muita diferença também para o sono, né, que a gente precisa, de uma forma ou de outra, restaurar todos os estudos que a gente teve. E aí, essa saúde física me ajudou, e além de tudo, a saúde mental, né? Nesse meio tempo aí, eu tive algumas crises de ansiedade e tal, que me, assim, prejudicaram muito nos estudos, porque eu não tinha vontade nenhuma de estudar, né? E aí, procure ajuda, eu acho que isso é muito importante. Não deixar também a saúde mental de lado, que vai te ajudar bastante a enfrentar suas frustrações, né? Eventualmente, se você for reprovado, isso pode acontecer, isso vai acontecer. Então, você saber lidar com essas frustrações e tornar elas um motivo para fazer continuar estudando, sabe? E a última palavra que eu reservei foi a disciplina. E aí a disciplina, eu acho que ela tem uma ligação muito forte com a motivação. Se você tem uma motivação para estudar aquilo, você, querendo ou não, você tem mais vontade de estudar aquilo e você se disciplina mais para estudar aquilo. Então, tenta achar algo que tu sonha em fazer. Por exemplo, para mim, eu tinha um sonho de comprar uma moto esportiva. E isso me motivava a estudar. Se seu sonho é casar, se seu sonho é comprar uma casa, enfim, investir, faça disso o teu motivo para estudo. Então, invista nisso, seja disciplinado. Eventualmente, você vai ter que recusar alguns convites ali de festas, de sair com os amigos, mas é tudo necessário para essa caminhada. Eu acho que é isso. Danilo, muito obrigada. Tenho certeza que essa sua mensagem vai motivar muita gente que está estudando, está nessa luta pela aprovação. Quero aqui te agradecer mais uma vez, então te parabenizar e te desejar Obrigado. Sucesso nas próximas etapas. Obrigado. Foi um prazer, gente. Bom, e para você que está aí assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Então não esqueça de deixar o seu like neste vídeo e o seu comentário também parabenizando o Danilo. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, você já sabe, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.